lembra do caso onde a mãe e a avó foram presas suspeitas de filmar e vender vídeos pornográficos, pornografia infantil, com a menina de 11 anos de idade. Eu estou ao vivo com o advogado, o Dr. Luiz Pereira. Ele está aqui conosco e vai conversar com a nossa equipe. Dr. Luiz, este fato que chamou a atenção, eu queria que o senhor relatasse para a gente como anda esse caso, o que é que o senhor pode relatar sobre essa situação. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Sistema Arapuã de Comunicação, no programa Cidade em Ação, sob o comando de Samuca Duarte, mas hoje, excepcionalmente, está conosco aqui. É com o senhor, boa tarde. Boa tarde a todos que nos veem e nos ouvem pela afamada TV Arapuã. Boa tarde, Washington, boa tarde a todos que fazem a TV Arapuã. Pois é, Washington, eu não posso falar detidamente sobre o conteúdo deste processo, porque ele ainda segue em segredo de justiça em virtude de se tratar de um crime envolvendo uma menor de idade e ainda mais pelo fato, né, de ser ali um conteúdo bem sensível que entra na intimidade de uma jovem. Mas é preciso dizer e homenagear o Estado Democrático de Direito, porque nesta oportunidade nós estamos dando liberdade a duas pessoas inocentes. E aí essas pessoas inocentes, essas pessoas inocentes, a gente só conseguiu comprovar que elas são inocentes a partir do momento em que começaram a instrução, começaram a oportunidade de nos deter sobre as provas, né? Então nós ouvimos a menor, acabamos nos debruçando sobre o inquérito policial, destacamos pontos obscuros, vimos que houve uma investigação policial muito falha. É um momento em que a gente aproveita também para destacar que nós temos, inclusive, um aparelho policial muito competente. Todavia, neste caso em específico, houve falha durante a investigação, que acabou indicando duas pessoas inocentes como autoras de um crime. E aí, depois de produzidas as provas sobre o crime do contraditório, inclusive, nem foram todas as provas ainda produzidas, elas ainda serão ouvidas, mas a juíza, desde logo, entendeu que havia a necessidade de soltar essas duas pessoas. Então, a verdade começa a ser restabelecida. A avó dessas imagens que vocês estão vendo, a avó, inclusive, padecia de uma enfermidade, ela tinha sofrido um acidente, fez cirurgia, o quadro de saúde dela se complicou, inclusive, durante esse período que estava presa. E aí nós precisamos resgatar essa verdade e apresentar a sua versão. E na tarde de hoje, essas duas senhoras estão sendo colocadas em liberdade. O doutor Luiz Pereira, o que pode ter ocasionado essas denúncias contra suas clientes? E o que motivou essa situação para chegar a esse ponto em que esse processo se encontra? Washington, na verdade, para que a população consiga entender de maneira mais clara, o que colocou essas duas senhoras como acusadas de um crime foi apenas uma fofoca. Alguém chegou e disse para os policiais que ela estava comercializando imagens pornográficas de sua filha. Pronto. Isso foi o suficiente para que a investigação fosse toda debruçada sobre ela. E, a partir daí, começou-se a entender, dentro de um processo dinâmico, da participação das duas. Mas, desde o início, eu costumo dizer que esse processo, se a gente tivesse um olhar detido, um olhar descompromissado, um olhar que tivesse, na verdade, um intuito de revelar a dinâmica dos fatos, a verdade real, nós teríamos nunca essas mulheres teriam sido presas. Nunca. Porque desde os primeiros momentos da investigação, há informações nos autos de que aquilo não passava de uma fofoca, aquilo não passava de uma intriga entre vizinhos, aquilo não passava de um mal-entendido, né? E foi preciso a gente ter duas pessoas presas, a gente ter a jovem submetida a uma oitiva especial para que a verdade viesse à tona. Eu, de novo, denuncio uma falha na investigação
que ocasionou a prisão de 2 pessoas inocentes. Doutor, muito obrigado pela participação, viu? Forte abraço. Ok, muito obrigado ao doutor Luiz Pereira. Olha, nós devemos ter muito cuidado no momento em que você emitir qualquer tipo de denúncia em fatos que envolvam crianças. É obrigado que você tenha muita cautela, principalmente para não fazer juízo de valor em determinadas situações. Eu conheço casos, já participei, já fiz várias matérias de casos de pessoas inocentes, pessoas que chegaram até a ser presas, sendo acusadas de determinados crimes envolvendo estupro ou até mesmo estupro de vulnerável, quando a pessoa mostrou por A mais B que não tinha nenhum envolvimento. O caso daquele cantor de Santa Rita, que até hoje vai marcar na minha mente, aquele caso que, graças a Deus, se não fosse a capacidade investigativa de Diana Lucas à época, né? E nós fomos acompanhando aquela história para e passo de pessoas que estavam dizendo que o cantor teria estuprado 3 pessoas dentro de um carro em um matagal, e quando na verdade a minha matéria, a nossa matéria veiculada aqui, né? À época o apresentador era Nilvan Ferreira, né? Nós chegamos à conclusão que nada batia e o cara foi preso. E nós acompanhamos a saída dele lá no presídio de Santa Rita. Então tem que ter muita cautela. Agora, em sendo comprovada, em sendo por A mais B, que a justiça identifique que alguém esteja culpado por isso, aí sim precisa pagar na forma da lei. Olha, a Eletropolo está com oferta